Graça e paz, irmãos, estamos aqui dando continuidade à Rota 4, falando sobre a vida ministerial. E nessa aula nós iremos falar sobre mordomia cristã. Bom, mordomia cristã refere-se à administração de tudo que o Senhor nos deu, todos os bens. Se eu e você, nós somos mordomos, significa que nós não somos os donos. Nós estamos apenas cuidando daquilo que o próprio Deus nos deu. E nós falamos aqui de administração do tempo. Sabia que Deus deu 24 horas para você e para mim? Nós temos que saber administrar. Nós temos que também saber cuidar dos nossos dons, dos nossos talentos. O que nós temos feito com aquilo que Deus nos entregou? E também dos nossos recursos financeiros. Tudo que nós temos precisa ser usado para a glória de Deus. E você sabia que Deus ele vai pedir conta para mim e para você de tudo que Ele nos deu? O que nós temos feito com o nosso tempo, com os nossos talentos e com o nosso dinheiro? Nessa aula, então, nós queremos falar sobre alguns desses cuidados que nós temos que ter. Eu quero falar com você, primeiramente, sobre os recursos financeiros. Nós falamos já um pouco disso na aula passada, sobre a importância de nós sabermos administrar as nossas finanças, mas também nós temos que aprender como voluntários a sermos fiéis aos dízimos e ofertas. Quero falar primeiro sobre os dízimos. O que é dízimo? Dízimo é a devolução da 10ª parte de tudo que você ganha. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Provérbios. Provérbios 3, do 9 ao 10. Diz o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros de fartura, e transbordarão de vinho novo os teus lagares. Ou seja, nós precisamos entender qual é a motivação correta. Por que nós dizimamos? Por que nós damos esses 10%, nós devolvemos para a casa do tesouro? Quando nós entendemos, quando a nossa motivação está alinhada junto com a palavra de Deus, nós não iremos fazer isso por obrigação, nós não iremos fazer isso por medo, nós iremos fazer isso por amor. Se Deus, Ele é o dono de tudo que nós temos, Ele é o dono do ouro, da prata, se Ele é o Deus que criou todas as coisas, tudo que existe é dele, nada é meu. Porque às vezes a gente olha os nossos recursos, o nosso trabalho, e nós achamos, isso aqui é meu. Não, irmãos, tudo que você tem pertence ao Senhor. Olha o que Salmos diz. Ele diz o seguinte, Salmos 24, 1. Ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nele vivem são deles. Então, sermos mordomos da nossa vida financeira é entendermos que nada é nosso. Então, nós devemos devolver ao Senhor aquilo que é dele. Você sabia que a primeira menção do dízimo na Bíblia aparece lá em Gênesis? Eu não dá tempo de eu ler aqui para vocês, mas eu quero que você aí na sua casa, onde você estiver, você leia Gênesis 14, do 18 ao 24. E lá vai contar a história de quando Abraão, ele volta vitorioso de uma guerra. E quando ele volta, ele traz muitos despojos da guerra, porque era assim que fazia, né? Então ele volta trazendo muitas coisas dessa guerra e ele se encontra com Melquisedeque, que era um sacerdote. E Abraão, ele entende que tudo aquilo que ele conquistou, aquela vitória, não era algo dele mesmo, mas que o próprio Deus tinha dado aquela vitória para ele. Aí sabe o que Abraão faz de forma voluntária? Ele pega 10% de tudo aquilo que ele tinha pego através daquela guerra e ele dá 10% para esse sacerdote em forma de gratidão. Então, nós vemos aqui que o dízimo, ele vem antes da lei, não é? Abraão viveu 430 anos antes da lei. Então nós vemos que lá no Velho Testamento tem a referência ao dízimo, mas nós vemos também que no Novo Testamento também tem. Lá em Mateus 23, 23 vai dizer o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer todas essas coisas. Ou seja, vocês devem dar o dízimo, e não omitir aquelas. Então, nós vemos que a verdade do dízimo nós tínhamos lá
antes da lei, mas em Jesus também, lá no Novo Testamento, ele também fala sobre isso, sobre a importância de nós também devolvermos esses 10%, tá bom? Lá em Malaquias, vai dizer que quando nós não devolvemos o dízimo, o que nós estamos fazendo? Você sabe, esse texto é muito conhecido, lá em Malaquias 3:10, diz que nós estamos roubando a Deus. Agora, Luíde, já entendi que o dízimo ele vem antes da lei, depois lá em Jesus também ele cita, lá em Malaquias diz que quando eu não devolvo o dízimo, estou roubando a Deus, mas aonde que eu entrego esse dízimo? Eu posso pegar esse dízimo e entregar lá no hospital do amor? Eu posso pegar esse dízimo e dar para uma família que está necessitada? É assim que funciona? A Bíblia diz aonde nós devemos entregar os nossos dízimos. Está lá em Malaquias 3:10. Ele diz o seguinte: tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Para quê? Para que haja alimento em minha casa. Então a Bíblia é clara que o nosso dízimo, nós fazemos isso em forma de gratidão, devolvemos 10%. E nós não podemos usar de qualquer forma. Nós devolvemos na casa do tesouro, que é aqui, né? A igreja, aonde você congrega, aonde você é alimentado, amém? Para quê, Eloíde? Para que haja sustento no reino de Deus e que o evangelho cresça, amém? Nós devemos sempre nos alegrar quando nós devolvemos o dízimo, nós devemos honrar a Deus, amém? Então, dízimo é fidelidade. Agora também, sem ser o dízimo, nós temos também as ofertas. Que coisa maravilhosa, né? Oferta é algo tão maravilhoso. Nós estamos aqui cuidando daquilo que é do Senhor, então nós ofertamos e nós fazemos isso com muita alegria. Oferta é prosperidade e quando isso acontece, nós já temos uma colheita dentro do nosso coração, porque vai falar de generosidade. Enquanto dízimo eu devolvo 10% daquilo que entra dos meus recursos financeiros, a oferta fala de generosidade. Olha o que diz a palavra de Deus a respeito de ofertas. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dar alívio aos outros, alívio receberá. Que coisa maravilhosa! Aos olhos de Deus, a verdadeira base para as nossas doações é um coração amoroso, é um coração generoso e compassivo. A oferta, ela gera uma colheita. É exatamente isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve lá à igreja de Corinto, depois você pode dar uma olhada lá, em 2 Coríntios 9:7, o apóstolo Paulo, ele incentiva aquela igreja a contribuir financeiramente lá para os cristãos que estavam passando necessidade lá na Judéia. E ele queria que essa oferta fosse feita de forma voluntária, não por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Queridos, nós seremos muito abençoados quando nós entendermos que tudo que eu tenho, o meu tempo eu administro, as minhas finanças eu administro e o meu talento eu administro também para o Senhor. Nunca se esqueça, se você é um voluntário aqui na casa de Deus, você precisa ser um bom mordomo daquilo que o Senhor tem entregado. E isso vai exigir de você fidelidade nos dízimos e nas ofertas.